Bom, o que eu falei foi o seguinte, na natureza... Espera aí, que tem... Na natureza, nesse nosso domínio macroscópico, assim, no mundo onde a gente vive, a gente vê interações principalmente de três tipos. Elétrica, magnética e gravitacional. Depois a gente une elétrica e magnética e vira interações eletromagnéticas. Tá? Além dessas três, tem as interações fraca e forte, só que essas fracas e fortes só agem lá dentro dos núcleos, então é muito difícil ver isso experimentalmente, né? Mas elas são extremamente importantes. Se não fossem elas, a gente não estaria aqui falando, porque os átomos simplesmente não conseguiam ficar estáveis. Tá? Então, a gente viu o comportamento dos campos elétricos, vamos ver o comportamento dos campos magnéticos e dos campos gravitacionais. São três comportamentos diferentes. Tá? Então, só seguindo aqui, vamos ver esse fenômeno do magnetismo. Tá? Tem uma parte histórica, é só ler isso aqui. Tá? Então, essa força magnética, a interação magnética, hoje, fisicamente, a gente sabe que a força magnética vem do movimento de carga, ou seja, carga elétrica. As cargas elétricas que a gente viu no capítulo anterior, sempre que essas cargas elétricas se movem, existe a possibilidade de gerar campo elétrico. Na verdade, gera campo elétrico. Qualquer carga em movimento, carga elétrica, gera campo elétrico, campo magnético. Tá? O campo magnético só aparece quando a carga está em movimento. Se eu pegar uma carga elétrica em repouso, ela não vai gerar campo magnético. Tá? Então, uma carga elétrica em repouso gera campo elétrico, que foi o que a gente viu ainda agora aqui. Deixa eu pegar isso. Cadê o campo? Está aqui. Cargas elétricas em repouso geram esse tipo de campo aqui, essas setinhas pretas, que são campo elétrico, né? Ou essas setinhas aqui. Isso aqui, se a carga estiver em repouso, vai ter campo elétrico. Não importa se a carga está em repouso ou não. Tem o campo elétrico, que é aquilo, é a força dividido pela carga. Então, tem força, tem carga, tem campo elétrico. Ok. Já o campo magnético, ele aparece quando essas cargas se movimentam. Tá? Se eu colocar só uma carga aqui. Ou seja, se eu tiver uma carga elétrica em movimento, então, além desse campo elétrico, vai aparecer um outro campo, que é o campo magnético, que é outro comportamento. Tá? Então, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. E essas cargas geram sempre campo elétrico, não importa se elas estão paradas ou se movimentando. Tá? Num ímã, por exemplo, lá dentro do ímã, esses elétrons dos átomos, eles estão rodando, né? E aí esse movimento gera o campo magnético. Vou colocar aqui um átomo, só para a gente ver aqui. Então, essa coisinha aqui, né, como os elétrons estão em movimento, tá, então vai gerar um campo elétrico, um campo magnético. Tá? Cadê a foto? Aqui. Tá? Essas carguinhas elétricas em movimento, que são os elétrons, elas vão gerar um campo magnético. E até os prótons aqui, se eles estiverem em movimento, eles vão também gerar campo magnético. Tá? Então, o campo magnético surge do movimento das cargas elétricas. Isso é interessante. A carga elétrica parada gera campo elétrico. Se ela estiver em movimento, então, além do campo elétrico, ela vai gerar um campo magnético. Tá?
E aí, de novo, esses materiais magnéticos, a gente, como eu estava falando, eu falei agora há pouco, pega um balão, vai cortando o balão, cada pedaço cada vez menor, aí no final a gente chega nas cargas elétricas. São essas carguinhas que estão se movimentando aqui nesse circuito. Aqui, isso aqui. Então, aqui, por exemplo, supondo que isso seja um átomo, núcleo, elétron, então esse movimento das cargas vai gerar campo magnético. Tá? Só falta ver o comportamento desses campos. Aqui, cargas elétricas estáticas não geram campo magnético. Okay. Deixa eu só ver aqui uma simulação. Cadê? Aqui. Se a gente pega uma corrente elétrica, o que é corrente elétrica? É esse movimento ordenado dos elétrons. Isso nos casos simples, né? Vou pegar isso aqui. Isso está demorando muito. Não, cara, depois eu vejo isso. O que aconteceu? Então, cargas elétricas. Quando a gente começa a cortar cada vez mais o material magnético, caramba, deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa. Campo magnético. Ainda está carregando aqui. Se a gente pegasse um pedaço de ímã, bom, o campo elétrico a gente já sabe como funciona. Se eu tenho um determinado material, um outro comportamento que não é descrito pelo campo elétrico, nem pelo campo gravitacional, então esse outro comportamento é o comportamento magnético. Tá? É aquele diferente do comportamento do campo elétrico e do campo gravitacional. Se a gente pega um determinado material, um ímã, e começa a quebrar, se eu pegar, por exemplo, um fio elétrico e começar a quebrar, no final, vou chegar nas carguinhas elétricas, positiva e negativa. Né? Aqui o negócio do balão. Chego nas carguinhas positivas e negativas. Se a gente fizer isso num ímã, que é um comportamento diferente, a gente vai ver que no ímã a gente nunca vai conseguir isolar os dois polos. Ou seja, no magnetismo, assim como no campo elétrico, a gente tem cargas positivas e negativas. Só que, para não confundir, no magnetismo a gente chama de polos. Polo norte e polo sul. Eles funcionam como se fossem as cargas elétricas, positiva e negativa. E aí vale uma coisa análoga ao que a gente tinha lá no campo elétrico. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Tá? Só que aqui a gente vai chamar de polos. Então, polos de mesmo nome se repelem, polos de nome contrário se atraem. E os polos a gente vai chamar de polo norte e polo sul, que eles vão fazer o papel de carga magnética, entre aspas, tá? Que a gente vai chamar de polos. Ok? E aí, quando a gente pegar, por exemplo, esse balãozinho e começar a quebrar atrás do polo norte e do polo sul, o que a gente vê é que a gente nunca consegue separar o polo norte do polo sul, pelo menos o que a gente sabe hoje. Tá?
Então, lá nesse comportamento magnético, o polo norte e o polo sul sempre vão estar juntinhos lá no mesmo elemento. Tá? Se eu pegar um átomo, esse átomo girando vai gerar um campo magnético e um campo elétrico. Em particular, se eu parar a partícula elétrica, some o campo magnético, mas não some o campo elétrico. E se eu acelerar a carga elétrica, além do campo elétrico, vai gerar o campo magnético, e esse campo nunca vem sozinho de um polo. Ele nunca vai ter um polo norte sozinho ou um polo sul sozinho. Sempre a força magnética vai ter esse caráter dual, né, de coisas positivas e negativas. Não sei por que está ligando isso aqui. Tá? Então, no ímã, é isso que a gente está vendo aqui. Ó. Sempre os polos juntos. Né? Mesmo que isso daqui seja um átomo. Se o átomo tem um polo norte, então ele vai ter um polo sul também. Tá? Não dá para ir atrás desses polos, que a gente chama de monopolo magnético. Isso até hoje não foi verificado. Tá? Aí, tirando isso, que os polos sempre aparecem aos pares, o resto é quase a mesma coisa do campo elétrico. Então, campos de mesmo nome se atraem, se repelem, norte repele norte, sul repele sul, e campos e polos de nomes diferentes se atraem. O norte atrai o sul. Essas forças de atração, de novo, são vetores, a força sempre é um vetor. Né? Deixa eu ver aqui. Isso daqui, norte e sul, pode ser, por exemplo, um átomo. Tá? Aí, de novo, vai haver as forças entre polo norte e polo sul. Que é isso daqui. Esse desenho que a gente já tem aqui não são vetores, porque o vetor não é uma linha curva. O vetor, você já sabe, ele é uma setinha, né? Tá? Aí, o que a gente vê é, entre o polo norte e o polo sul, vai haver atração. Então, essa atração a gente representa por vetores. Então, vai ter um monte de vetorzinhos aqui que vão estar representando a atração entre o polo norte e o polo sul. Tá? Então, esses vermelhinhos que eu estou desenhando são as forças. Tá? Ou seja, se eu colocar o polo norte aqui, o polo sul aqui vai ter uma força representada por essa. Se eu colocar o polo sul aqui, vai ser representado por essa setinha. Se eu colocar o polo sul aqui, vai ter outra força. E assim por diante. É análogo a essa coisa. Aqui, cadê o negócio? É isso aqui, né? É como se fosse isso aqui, ó. Tá? Polo norte, polo sul, e aí em cada ponto vai ter forças. Se eu pegar essa força e dividir pelo valor da carga magnética, que seria a intensidade do norte e do sul, aí a gente vai ter o vetor campo magnético, e além disso tem as linhas de campo. O que são as linhas de campo? É a mesma coisa do campo elétrico. São linhas tangentes a esses vetores. Tá? Então, como é que a gente faz a interpretação? Uma carga positiva gera um campo elétrico em torno dela. Se eu colocar uma carga positiva, negativa perto, vai ter força em cada ponto. Se eu colocar essa carga em cada ponto do espaço, eu vou medir esses vetores de força que estão aqui. Tá? E aí, quando eu divido essa força pelo valor da carga, eu tenho um negócio chamado campo elétrico. No magnetismo é a mesma coisa, só que em vez de carga positiva e negativa, eu vou ter o polo norte e o polo sul. Aí, entre eles, vai haver uma força de origem magnética. Quando eu divido essa força pelo valor da carga magnética, que é a intensidade do polo norte ou a intensidade do polo sul,
eu vou ter os vetores de campo magnético. Vetores, setinhas. E a linha tangente a esses vetores em cada ponto são chamadas linhas de campo magnético. É a mesma coisa que está aqui, só que em vez de positivo e negativo, eu vou ter polo norte e polo sul. Então, essas linhas de campo magnético são essas linhas cor-de-rosa aqui, e os vetores força seriam essas linhas vermelhinhas. Né? Se eu pegar, por exemplo, me concentrar só no polo sul, esquece se eu pegar só esse polo sul e andar com ele por aí, em cada ponto ele vai ter uma força em cima dele. Né? Que são essas linhas, essas setinhas vermelhas. Essas setinhas vermelhas são os vetores de força em cima de um polo. Pode ser positivo ou negativo, eu não vou me preocupar agora com o sentido. Tá? É só com a ideia. Pego um polo, saio andando com ele por aí, em cada ponto eu anoto a forcinha que está atuando nele. No final eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, e aí a linha de campo é a linha tangente a esses vetores, que são essas linhas cor-de-rosas aqui. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem que ter cuidado só que a força magnética, quando a gente vai para o magnetismo, então ela não tem mais uma leizinha parecida com a lei de Coulomb, que seria essa daqui. Né? No campo magnético, isso daqui não funciona mais. Tá? Porque, por exemplo, na lei de Coulomb, isso aqui pode estar... as cargas Q1 e Q2 poderiam estar em repouso, não tem problema. Mas no magnetismo, não. Além das cargas elétricas não estarem em repouso, além disso, não dá para isolar só a carga norte e só a carga sul. Não dá, então não dá para escrever uma lei tão simples assim. Tá? Qual é a expressão do campo elétrico? Não precisa ver. Pelo menos eu vou seguir esse livro aqui que não vê. Pausa para teste. Isso daqui eu vou deixar com vocês. Campo magnético, é isso que eu acabei de falar. Ó. Uma forma legal de ver isso aqui é fazendo essa experiência, que eu já vi muitos alunos fazendo isso. É encostar um ímã perto de uma folha de papel onde vocês colocaram limalha de ferro. Por exemplo, o bombril, o cara faz um pozinho com bombril, coloca um ímã perto e aí vocês vão ver essas linhazinhas aqui. Tá? Eu vou até copiar isso daqui. Vou copiar isso. Venho para cá. Ctrl V. Aqui, cada limalha de ferro, cada pedacinho de ferro aqui vai estar sob a ação de uma força. Vou desenhar ela vermelha aqui. Vai estar sob a ação de uma força. Aí, em cada pontozinho do espaço, a gente determina esse vetor força, divide pela intensidade do polo, e aí tem o campo magnético. Então, essas linhas, e aí gera um monte de vetores desse tipo, que vão ser o campo magnético. Tá? Em particular, as linhas tangentes a esses campos, a tangente a esses vetores aqui, são essas linhas do campo magnético que estão... A gente pode ver isso aqui. Essa experiência é bem fácil de fazer. Dá para fazer isso com ímã e bombril. Um colega meu até fez isso aqui, colocou bombril dentro do óleo. O óleo é só para o bombril, acho que aqueles pedacinhos do bombril ficarem flutuando. Deixa eu ver se tem aqui para ver se dá para fazer
campo magnético. Deixa eu ver se tem uma figurinha disso aqui. É isso aqui. Isso aqui, tá aqui. Eu quero... Tá? São essas figuras aqui, que representam os vetores força em cada ponto e as linhas de campo, tipo do campo elétrico. Né? Isso aqui. E... no campo magnético, está aqui. Uma maneira da gente descobrir se tem campo elétrico ou não, por exemplo, aqui nessa sala, como é que eu sei que tem campo elétrico aqui ou não? É só pegar uma carga elétrica e colocar aqui perto, aqui dentro da sala. Se essa carga ficar sob a ação de uma força, ela estando parada, carga elétrica parada, se houver uma força, então essa força vai ser de origem elétrica. Isso tirando a gravidade. Eu não vou me preocupar com a gravidade, que eu já conheço. Se aparecer uma força em cima de uma carga elétrica, então essa força vai ser de origem elétrica. Isso para uma carga elétrica em repouso. Tá? Se eu pegar da mesma forma, se eu pegar um ímãzinho, tipo agulha de uma bússola, e colocar aqui nessa sala, e ver que essa agulha está sob a ação de uma força, então essa força na agulha, que é diferente do campo elétrico, diferente do campo gravitacional, essa força vai ser uma força magnética. Tá? Em particular, essa agulha aqui é a questão da bússola. Né? A gente sabe que tem campo magnético porque esse campo faz força sobre a agulha de uma bússola que a gente coloca por aqui. Né? Ou seja, que é o campo magnético do planeta Terra. Nós aqui no campo temos o campo magnético em torno do planeta. Falar nisso, tem até uns pombos que seguiam pelo campo magnético. Eles têm uma bússolazinha no cérebro. Campo magnético. É tipo um GPS que funciona, é um detetor basicamente de ondas magnéticas, de campo magnético, aliás. Né? Assim como a gente detecta campo elétrico ou eletromagnético com os olhos, a luz é um campo eletromagnético, o pombo consegue detectar o campo magnético da Terra. Tá? Lá dentro do cérebro deles tem umas moléculas que funcionam mais ou menos como essas bússolas daqui. Tá? Domínio magnético não entra. E pronto, acabamos o campo magnético. Eu não vou entrar em detalhe de força, não sei o que mais, não sei o que mais, porque eu quero, até por causa de tempo, né, tem isso aqui, tempo e complexidade. Como esse curso é só de noções gerais de física, eu não vou entrar em formulinhas. Tá? Então, a gente tem isso. Como é que a gente sabe que tem um campo elétrico aqui? É só pegar uma carga elétrica e colocar aqui na sala. Carga elétrica. Se ela ficar sob a ação de uma força que não é a força gravitacional, tirando a força gravitacional, então a força que sobra é a força elétrica. Tá? Se eu colocar um ímã aqui, uma bússola, se essa agulha ficar sob a ação de uma força que não é elétrica, então essa força vai ser uma força de origem magnética. Tá? Como é que eu sei que a força total na agulha, força elétrica, é zero? Porque a agulha toda, como um todo, ela é neutra, eletricamente neutra, não tem carga positiva nem negativa. Cadê aquela figurinha do balão?
Não está aqui. Se esse balão, como ele está eletricamente neutro, ou seja, a carga positiva anula a carga negativa, então esse balão não fica sob ação de força elétrica, a não ser aqui que tem polarização. Deixa eu ver. Aqui, nesse jeito aqui, não fica sob ação de força elétrica, porque ele está eletricamente neutro. Então, se aparecer uma outra força em cima desse balão, ou essa outra força é gravitacional ou é magnética. Aí eu vou procurar o comportamento. Se ela tiver um comportamento de força gravitacional, então ela vai ser gravitacional. Se ela tiver um comportamento de força magnética, então ela vai ser uma força magnética. Tá? Então, de força e campo magnético, é só isso. Eu vou seguir o livro aqui para não complicar muito. Domínio magnético não é necessário, mas é super importante para a nossa vida, porque é por isso que eu estou usando esse computador aqui, porque o HD dele, o disco rígido, tem esses domínios magnéticos aqui. Né? E é como se fossem pedacinhos de ímã formando um HD. Mas eu não vou falar com isso, é mais para a parte de tecnologia. Pronto, aqui acabou. Aí a última coisa que falta, só para a gente terminar aqui, cadê o cronograma? É a parte de hidrodinâmica, que eu acho que eu não vou ver, e a gravitação. Gravitação é mais fácil porque, enfim, vocês não vão ensinar hidrodinâmica para um aluno. Não vou ensinar. Eu acho que gravitação, acho que é bom vocês saberem, porque é por isso que a gente não está flutuando no espaço por aqui. Né? Então, vou ver a última parte, que é essa de gravitação, aqui, tá? Que é outro tipo de comportamento de força. Tem o comportamento elétrico, o comportamento magnético, o comportamento gravitacional e o comportamento com relação às forças fraca e forte, que é só lá dentro do núcleo do átomo. Okay? Então, vamos ver o que é essa interação gravitacional. Então, a atração gravitacional é outra história. Nessa atração gravitacional, eu vou pegar um negócio eletricamente neutro, tipo esse balão aqui, a força elétrica nele, a carga elétrica total é zero, ou seja, a quantidade de carga positiva anula a quantidade de carga negativa, e aí, com isso, o balão não sofre interação elétrica. Tá? O balão também não sofre interação magnética. Um balão, você não pode usar um balão como bússola, porque não vai funcionar. Tá? Então, o balão não tem, esse balão neutro, não tem interação elétrica, não tem interação magnética, mas tem um outro tipo de interação. Aliás, tem aquela força que eu falei para vocês, que é impulso, né? Mas aí é outra história. O impulso é se tiver um líquido, se ele estiver imerso no ar ou num líquido qualquer, aí tem um impulso. Mas desprezando a existência do ar ou colocando o balão dentro de uma câmara de vácuo, então anulo o impulso, anulo o campo elétrico, porque o balão está eletricamente neutro, anulo a força magnética também, e aí só sobra a interação gravitacional. Tá? Aí, como é que funciona essa interação gravitacional? É a sacada do Newton. Né? O Newton, aliás, foi justamente numa pandemia dessa, na época do Newton, suspenderam as aulas nas universidades, mandaram o Newton para casa, e aí, como ele não tinha nada para fazer, ele foi inventar essa lei da atração. Foi inventar, não, ele foi escrever a lei da atração gravitacional, né? Que é a mesma lei que a Terra usa para atrair a Lua ou a Terra usa para atrair uma maçã. Ou seja, a sacada do Newton foi o seguinte, olha, o movimento da maçã e o movimento da Lua, eles podem ser explicados com a mesma força, não é com a mesma força, mas é com o mesmo tipo de força, que é a força gravitacional.
Então, por que a Lua não sai voando por aí? Por causa da atração gravitacional. Por que a maçã cai para baixo na superfície, próximo da superfície? Por causa da atração gravitacional. Deixa eu só ver aqui, cadê aquele negocinho? Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Vou fechar esse balão, fechar esse aqui. Tem a maçã, a Lua e, além disso, tem os satélites. A gente só está falando aqui porque tem um satélite que está transmitindo sinal entre eu e vocês. Né? E aqui teria, por exemplo, a Terra em torno do Sol, os satélites em torno da Terra, a Lua em torno da Terra, uma maçã caindo, a gente aqui próximo da superfície. Tudo isso funciona por causa da atração gravitacional. Essa atração gravitacional não precisa de carga elétrica nem de polo magnético. Ela aparece mesmo se a carga elétrica for nula e se o negócio tiver uma magnetização total nula. Tá? Como é que eu consigo uma força magnética nula, elétrica nula? É só igualar o número de cargas positivas e negativas. Como é que a gente consegue uma atração magnética nula? Interação magnética. É só colocar os polos magnéticos de uma tal forma que o campo resultante seja zero. Né? Essa soma total aqui dos campos vai ter que dar zero. Aí não vai ter força magnética. Já a força gravitacional, não. A força gravitacional sempre está aí. Qualquer matéria vai estar sempre atraindo qualquer outra matéria. Tá? Que foi a sacada do Newton. Matéria atrai matéria, qualquer que seja a matéria. Um átomo e outro átomo, o planeta Terra e um satélite, o Sol e o planeta Terra, eu e a mesa, qualquer coisa, dois pedaços de matéria sempre vão se atrair. Tá? Isso foi a sacada do Newton. E aí essa nova forma de atração é a atração gravitacional. Isso só pode ser atração, não tem, pelo menos a gente não conhece de alguma coisa que vai repelir uma coisa contra gravitacionalmente, não. Tá? Isso é um resultado experimental. Tá? Então, a lei da gravitação universal é isso, toda matéria atrai matéria, tá? E a intensidade da força, ela é parecida com aquela lei da atração, da força elétrica. Tá? Qual é a lei da força elétrica? É o K vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, dividido pelo D ao quadrado. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Isso é a intensidade da força elétrica. E para a força gravitacional? É uma constante que a gente vai chamar de Gzão, G. E quem é que faz o papel da força, da carga gravitacional? O papel da carga gravitacional é a massa. Então, a massa ela vai funcionar como se fosse aquele Q1 e Q2 elétrico. Né? Só que aqui, em vez de Q1 e Q2, a gente vai usar as massas, isso que a gente mede numa balança, né? E sempre vai ser de atração. Até hoje ninguém descobriu duas coisas que vão se repetir gravitacionalmente. Não existe. Quer dizer, não é que não existe, é que a gente nunca descobriu. Até agora não descobriu. Tá? Então, essa lei é a mesma cara da lei de Coulomb, só que agora a gente substitui a carga pela massa. Tá? E essa constante aqui, que tem o valor tabelado, que é a constante da gravitação. Pausa para testes, isso daqui são vocês, né, que tem... Caramba, peraí, deixa eu ver aqui.
Ctrl Z. Onde é que eu estava agora? Força gravitacional. Só ver onde é que eu vim, caramba. E agora? Que vez é que estava? Força gravitacional. Cadê esse negócio? Deixa eu ver aqui isso. 41. Me perdi aqui no livro. Deixa eu ver se eu acho que é a força gravitacional. Só para eu não ficar falando coisas desnecessárias aqui. Cadê a gravitação? Eletricidade, magnetismo, termodinâmica. Cadê a gravidade? Gravidade, página 160. Aqui a leizinha, que é a lei da atração gravitacional. Pausa para teste. Isso daqui é só vocês lerem, que tem a resposta aqui. Tá. Lei da gravitação universal, que é essa daqui, é muito similar. Na verdade, é praticamente análoga à força elétrica, só que no caso gravitacional não existe força de repulsão, pelo menos ninguém viu até agora. Então, tem essa força aqui, isso daqui em módulo, né? Essa força sempre vai ser de atração. E por que a gente não é atraído por edifício? Na verdade, nós somos, só que essa atração é muito fraquinha em comparação com as outras forças em jogo, tipo força de atrito, etc. E tal, né? Mas qualquer duas massas são atraídas uma para a outra, só que essa força ela tem uma intensidade muito pequena, ou seja, o G M1 M2 sobre D ao quadrado é muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Força gravitacional, ela cai. 1 sobre D ao quadrado é a mesma coisa, porque é o G M1 M2 sobre D ao quadrado. Ou seja, quanto mais distante a gente está, menor é essa força, e a relação entre força e distância é o inverso da distância ao quadrado. Bom, porque isso é porque a natureza é assim mesmo. Peso, então, o que peso? Alguns livros falam que o peso é uma força, outros livros falam que o peso é a intensidade dessa força. Tá? Aqui, como ele está representando aqui, nessa figurinha, então peso, como é uma setinha, então esse peso vai ser uma força mesmo. Tá? E já o Halliday, por exemplo, que é outro livro famoso, ele diz que o peso é o módulo da força só. Tá? Então, isso daí depende do autor. Tá? Então, peso é essa força com que a Terra atrai qualquer corpo. Tá? Então, o meu peso é a força com a qual a Terra está me puxando para baixo. Tá?
e assim por diante. O peso é essa força de atração exercida pela Terra, e que aqui, próximo da superfície, sempre vai ser para baixo. A força peso sempre está direcionada para o centro da Terra. Então, vou colocar aqui o planeta. A força peso sempre vai estar direcionada para o centro do planeta. Tá? E aí, se a gente estiver próximo da superfície terrestre, como a gente está muito próximo, essa curvatura da Terra, como nós somos muito pequenininhos, essa curvatura é praticamente uma reta, praticamente um plano aqui, ó. Se a gente olhar para cá, para essa figura, e esse pedacinho aqui, ele é praticamente um plano. Se eu aumentar mais ainda, ou seja, tornar o planeta maior, aí cada vez mais eu vou me aproximando de um plano. Isso porque a Terra é gigantesca, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse pedacinho aqui, esse pedacinho é praticamente um plano. Tá? Ou seja, uma quadra de futebol, ela é, para todos os efeitos, plana. Tá? E isso não significa que a Terra seja plana. Cuidado agora com essa história do Bolsonaro e do... Como é o nome do outro cara? Aquele guru que diz que a Terra é plana. Isso daí simplesmente não funciona. É como se fosse plana. Tá? Mas só isso porque ela é muito grande. Então, aqui próximo, a força vai ser... A gente pode dizer, olha, a força aqui vai estar para baixo. Força gravitacional. Né? Para baixo, por quê? Porque esse pedaço aqui, ele é quase um planinho. Então, isso olhando no microscópio. Né? A força é praticamente perpendicular à superfície e apontando para baixo. Mas isso é porque eu estou olhando com o microscópio. Né? Então, é esse negócio. Ou seja, a força gravitacional sempre vai ter esse comportamento aqui, dirigido para o centro da Terra, e como a Terra é muito grande, a gente pode dizer que aqui perto, por exemplo, de onde eu estou, as forças gravitacionais em cada ponto vão estar sempre para baixo. Tá? Só que esse para baixo nosso, na verdade, significa apontando para o centro da Terra. Tá? É isso aqui. Ou seja, nada disso indica que a Terra seja plana, porque a Terra não é plana. É uma doidice isso. Tá? Então, esse peso é essa força dirigida verticalmente para baixo. Esse imponderabilidade é aqui, por exemplo, olha, se o cara estiver no elevador e o elevador estiver caindo livremente, como a pessoa está caindo e o elevador está caindo junto, todos eles com a mesma aceleração. Né? Só para lembrar, o que é o peso? Vamos pegar, por exemplo, essa garotinha aqui. Qual é o peso dela? É a força com a qual a Terra atrai a garotinha. Né? Então, vou colocar aqui peso da garotinha é a massa, essa é a formulinha do peso que vocês já viram porque cai no vestibular, né? Massa da garotinha vezes mg. Pronto. Massa vezes a gravidade. Tá? Qual é o peso do elevador? O peso do elevador é a massa do elevador vezes a força da gravidade. Isso aí acho que todo mundo conhece, né? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Isso daqui é força resultante sobre a garotinha, massa da garotinha e a aceleração gravitacional. Isso aqui é o peso
peso do elevador, que é a força com que a Terra atrai o elevador, é a massa do elevador vezes o vetor, a aceleração gravitacional em módulo. Isso aqui. Tá? Esse G, então, ou seja, isso daqui é a formulinha do peso. Essas formulinhas vêm da natureza. Vou até colocar para cá. Vocês já decoraram isso, porque isso cai no vestibular. Né? Agora, o Newton falou que nessa queda livre, na queda livre só tem o peso agindo. Então, se só tem o peso, significa que a resultante é o próprio peso. Tá? Porque a garotinha só está interagindo com a Terra, isso sem contato. A Terra está puxando a garotinha para baixo com essa força-peso. Qual é a formulinha da força-peso? É essa daqui, porque a natureza é assim. Tá? O que o Newton falou? Bom, se só tem essa força, então essa força é a resultante. E como é a força resultante, a formulinha dela é massa vezes a aceleração. Massa da garotinha vezes a aceleração da garotinha. Tá aqui. Tá? Massa da garotinha vezes a aceleração da garotinha. É a mesma coisa com o elevador. Se só tem uma força no elevador, então essa força é a força resultante. E aí o que o Newton falou da força resultante? Ela é a massa, só que agora é a massa do elevador, vezes a aceleração do elevador. Né? Então, o que eu deduzo daqui, dessa equação? Eu deduzo que a aceleração do elevador vale G. E a aceleração da garotinha, eu posso tirar daqui, corto M com M, a aceleração da garotinha também vale G. Certo? Ou seja, esses dois corpos aqui, garotinha e elevador, têm a mesma aceleração. Tá? Ou seja, isso significa que é como se a garotinha estivesse flutuando aqui no elevador. Tá? Por quê? Porque os dois estão caindo com a mesma velocidade ao mesmo tempo. Mesma variação de velocidade no tempo. É como se tivesse, por exemplo, dois ônibus, um do lado do outro. Eu olho para o ônibus do lado e vejo ele indo para frente junto comigo. Então, em relação a mim, o ônibus do lado está em repouso. Tá? A mesma coisa com moto, carro, van, seja lá o que for. Se tiver com a mesma velocidade, então, em relação a mim, ele está em repouso. E a mesma coisa aqui, como eles estão caindo com a mesma aceleração, é como se o elevador tivesse em repouso em relação à garotinha e a garotinha tivesse em repouso em relação ao elevador. Tá? Ou seja, não tem mais força do elevador sobre a garotinha, só tem a força da Terra, do planeta Terra. Né? Então, aqui é como se a garotinha estivesse flutuando. A situação aqui, em queda livre, é a mesma sensação que o cara tem numa nave espacial. Na verdade, na nave espacial, estão os dois caindo ao mesmo tempo. Né? E aí, isso faz com que, em relação um ao outro, o astronauta está completamente livre em relação à nave. Tá? Ou seja, aqui nessa situação, não tem força entre o elevador e a garotinha. Em outra situação, por exemplo, aqui, ó, elevador parado. Então, a garotinha está com o peso dela. Tá? Quais são as forças que estão interagindo aqui? É a força gravitacional para baixo e a força normal. Quem faz a força normal é o chão do elevador. Então, quando o elevador está parado, essa normal é igual ao peso. Tá? Quando o elevador tiver, vamos ver aqui, ó, peso maior, o que significa isso? Que esse peso aqui
ele é maior do que a normal, em módulo, né? Tá? Peso maior do que a normal. Isso significa o quê? Significa que a resultante dessas forças é para baixo, porque a força para baixo é maior do que a força para cima. E aí o Newton disse que essa força resultante é igual à massa da garotinha vezes a aceleração. Para onde é que está a força resultante? Está para baixo. Então, a aceleração dela está para baixo. Tá? Ou seja, essa garotinha aqui está sendo acelerada para baixo. Tá? Porque o peso dela é maior do que a normal. Aqui já é outra situação. Aqui o peso é menor do que a normal. Então, o peso dela está para baixo, a normal está para cima, só que a normal é maior do que o peso, mais intensa do que o peso. Então, para onde é que está a força resultante aqui? Está para cima. Para onde é que a garotinha está acelerando? Né? Acelerando é uma coisa, velocidade é outra coisa. Cuidado, só para lembrar, a velocidade pode estar para um lado e a aceleração pode estar para o outro. Né? Tem que tomar cuidado. Eu estou falando de aceleração, não de velocidade. Né? E aí, em queda livre, simplesmente não tem normal, ou seja, não tem interação entre a garotinha e o elevador. Então, como não tem normal entre a garotinha e o elevador, o piso, não tem força, ou seja, o elevador não faz nenhuma força sobre a garotinha. Ou seja, é como se ela estivesse flutuando, porque isso é que é flutuar, quando o chão, simplesmente não preciso mais encostar no chão. O chão não faz força em cima de mim. Então, é como se eu estivesse flutuando, como se eu estivesse com gravidade zero. Vou deixar para vocês lerem aqui, só para não ficar muita coisa, vou deixar para vocês lerem aqui os detalhes. Esse tipo de coisa aqui é o que eles fazem para treinar astronauta. Coloca o cara no avião e aí o avião faz uma manobra em que ele começa a cair livremente junto com o astronauta. Então, lá dentro é como se eles estivessem sem peso. Não, lá vai o cachorro. Vou deixar para vocês lerem isso aqui. Esse fenômeno das marés é a Lua atraindo. Vou ter que prender esse cachorro aqui, peraí. Isso aqui eu não vou perguntar, maré de sei lá o que. Aqui em Belém, por exemplo, quando determinada fase da Lua enche tudo. Campo gravitacional é a mesma coisa do campo magnético ou do campo elétrico. Ou seja, pego uma massinha, coloco ela aqui, uma massinha. E vejo, essa massinha não tem carga elétrica nula, ou seja, a carga positiva é igual a carga negativa em módulo. Essa carga não tem magnetização, ela não tem o polo norte, o polo sul dela está completamente bagunçado, então ela não tem um comportamento tipo ímã. Mas essa massazinha vai ficar sob a ação de uma força. Tá? Então, isso daqui é uma força, um vetor. Bom, então se essa carguinha, essa massazinha, que não tem carga elétrica, nem organização magnética, se essa carguinha está sob a ação de uma força,
que não é nem elétrica nem magnética, então essa força é gravitacional. Tá? E aí, como é que a gente mede, a gente define o campo gravitacional? Da mesma forma que a gente fez lá com a eletricidade. Eu pego essa força, vou colocar aqui, pego essa força gravitacional, e divido ela pela massa. Só que a força é um vetor. Né? Então, isso aqui, o resultado dessa divisão vai ser o campo gravitacional, vou chamar de G. Então, para achar o campo gravitacional, é só dividir a força gravitacional pela massa, uma massa de teste, certo? Ou seja, como é que eu sei cadê o campo gravitacional no computador? Eu pego a força gravitacional sobre o computador e divido pela massa dele. Aí isso vai me dar o campo gravitacional. Aqui perto da superfície terrestre, é sempre para baixo. Okay? Aí, de novo, vai ter a linha de campo gravitacional, a mesma forma, né? As linhas de campo vão ter essa forma aqui, ó. Aqui estou pegando só a Terra, né? Ou, se eu tiver, por exemplo, duas massas e quiser ver o campo gravitacional entre elas, é como se eu tivesse esse negócio aqui, ó. Só que eu não tenho uma massa negativa, né? Mas o raciocínio é esse daqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala do ímã também, campo elétrico, campo magnético. Campo gravitacional dentro de um planeta, isso daqui não precisa. Mas só para... Se o cara fizesse um túnel desse aqui, dentro da Terra, do Brasil até o Japão, e jogasse alguma coisa lá, o campo gravitacional aqui dentro seria tal que esse negócio ia ficar oscilando para dentro, para cima, entre aspas, e para baixo, entre aspas. Ele ia ficar oscilando de um ponto para outro na Terra. Só que isso não precisa para a gente. Campo gravitacional. Isso aqui não entra dentro do planeta. Teoria de Einstein não entra também, se quem tiver interesse pode até ler, mas eu não vou cobrar isso. O Einstein ele mostrou por que o campo gravitacional tem essa... Não é exatamente por quê, mas é como esse negócio relacionou a gravidade com uma curvatura do espaço-tempo. Mas aí é outra história. Não entra. Buraco negro também, óbvio que não. Não. Buraco de minhoca também não. Gravitação universal, que é um... Ei, caramba. Isso aqui é basicamente para ler, ver como o papel dessa gravitação no universo. E essa história da matéria escura, que ninguém sabe o que é, mas exerce, pelo menos na nossa interpretação, uma coisa que a gente não conhece, não sabe do que é feito, não sabe nem que existe ou se existe, mas é como se tivesse uma matéria que interage só gravitacionalmente com as outras coisas. Ou seja, não tem interação elétrica, não tem interação magnética, mas tem interação gravitacional. Aí essa matéria, que ninguém sabe o que é, eles chamaram de matéria escura, que a gente verifica só
por causa dos efeitos gravitacionais. Eu vou dar só uma pausa aqui de 2 minutinhos aqui, calma aí. Deixa eu ligar aqui. Vou desligar só o microfone. Pronto, voltando aqui. Tem a matéria escura. Matéria escura, que é interessante, é que ela forma a maior parte do universo e ninguém sabe o que é. Pronto, acabamos então, gravitação, força elétrica e força magnética. Tem muito mais coisa para ver, só que nesse nível eu não vou ver. Tá? Lista de exercício. Para essa matéria de hoje, eu não vou criar, a minha ideia, pelo menos, se vocês quiserem, eu até crio. Mas não criar uma lista de exercícios, deixar só com esses pausa para testes aqui, porque todos eles estão resolvidos. Tá? Essa lista que eu mandei hoje, quantos pontos vale, não sei. Isso é o Elenay que define, ou se é para fazer ou não é para fazer. Tá? Isso daqui eu vou deixar com Elenay decidir. Essa parte de hoje, eu vou pegar só esses testes aqui que tem resposta. E aí vou fazer uma coisa parecida na prova. Tá? E pronto, é só isso. É divertido esse negócio. Professor, só para confirmar aí com eles, vou cadastrar esses exercícios, como a gente fez nas avaliações passadas, né? Valendo aí até 2 pontos, só que não é obrigatório para eles, né? Mas é uma forma deles estudarem, né? Porque a prova vai vir em cima desse exercício, né? E mais da aula de hoje, né? Exatamente. Na verdade, isso eu tinha até que confirmar. Essa última prova, Helena, é só dos últimos assuntos ou é a prova, ou é todos os assuntos que a gente já viu? Geralmente é em cima dos últimos assuntos. Tá, então é só dessa aula de hoje e da aula do sábado passado. Isso. Aí lembrar, né, que é obrigatório, tem que fazer todas as avaliações, né? E no caso, a média eu não me lembro bem se é 5 ou se é 6. Mas tem que fazer, porque a média é em cima das 3 provas, né? Certo, tá, isso aí eu não sei. E essa matéria que a gente viu hoje, Helena, eu preciso fazer uma lista ou eu posso deixar dessas questões que estão resolvidas aqui? Eu acho que pode ficar essas questões mesmo, né? Tá. No caso, a avaliação é 10 questões, né? Aí você vai tirar mais ou menos umas 3 questões, mais ou menos, desses exercícios, ou vai... mais ou menos. Tá aí, eu posso deixar assim. Na verdade, é o Helena que decide agora. Quantas questões eu tiro da aula de hoje, cara? Olha, eu acho que você vai passar em cima desses exercícios, eu acho que umas 3, né? Tá. E as outras 7 seria do outro assunto, né? Que, digamos, eles têm mais tempo para estudar, né? Certo, entendi. Tá, então vou tirar 3 da aula de hoje e 7 dessa lista que está aí com vocês aqui, tá? Que aí eu vou cadastrar, né? E aí eles vão treinar mais. Certo. Aí lembrar que a prova é o mesmo modelo, a mesma forma já no sábado que vem, né? Exatamente. Tá? Alguma dúvida? Estou esquecendo de alguma coisa ou não? Eu acho que está tranquilo, né? Porque assim que o senhor fizer, a gente fizer a prova sábado, a nota já vai estar disponível logo, né? Já na outra semana, né? Aí eu acho que quem ficar com uma nota baixa, né? Que tiver com algum problema, aí tem que aí fazer já as tenta, outras. a gente já tenta ver com a gente logo, né? Eu acho que até final do mês. O cronograma. A gente conseguir dar nota, eu acho, né? O cronograma que a Tânia me passou foi esse aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui.
prova escrita, que não pode ser presencial por causa da pandemia, no próximo sábado. Aí depois tem a segunda chamada e essa prova suplementar. Acho que a prova suplementar é para quem não passar, né? Isso. Se alguém conseguir não passar, porque... Teve alunos que não fizeram, né? Aí eu não sei como é que ele não entraram em contato, né? Eu Mas vou são ter que... poucos, né? Pois é, eu vou ter que pegar essas notas contigo, Eliana, para ver se alguém vai precisar fazer suplementar, porque se for precisar, aí eu tenho que criar uma outra prova, né? Entendi. Aí, no caso, essa segunda chamada e a prova suplementar seria todo o conteúdo, né? Segunda chamada da prova escrita. Cara, eu acho que não. Eu acho que... Tá aqui, segunda chamada seria Em relação só a a essa matéria última. da prova. Ah, tá, entendi. Em relação a essa última prova. Ah, tranquilo. Só a prova suplementar, né, no caso. Entendi. A prova Tranquilo. suplementar já é outra coisa, para quem não passou, né? E... Certo? Aí Então, tem acho que que é ver, isso, antes de né? lá, tem que ver se alguém não passou. Ok? Tá. Eu posso desligar então, Elenay? Pode, tranquilo. Obrigado. Um Tá, abraço aí. qualquer Bom coisa estudo. você me avisa aí, pessoal. Tá Até legal. mais. Pessoal, então, quem tiver alguma dúvida, algum problema, mas vocês entrem em contato com a gente no Zap, que a gente já vai resolvendo, porque pelo que eu vi lá, até final do mês, a gente vai fechar o módulo, tá? Então, quem faltou fazer alguma prova, teve algum problema aí, ainda dá para recuperar, tá? Lembrando, é obrigatório fazer as 3 provas, tá? Porque é a mesma modalidade eu acho que já é uma forma acadêmica mesmo do curso, né? Mas a maior parte fez, eu acho que não tem problema não, tá? Acho que tá tudo tranquilo. Mas se tiver algum problema, alguma dúvida, entre em contato que a gente ajusta, a gente vê a prova segunda chamada, vê prova suplementar. Tudo isso vocês têm direito, tá? Mas tem que lembrar bem, né? Porque se não aparecer a demanda, eu vou mandar as notas, né, para ele, né? Porque na verdade já está lá com ele, já no Drive, já. Porque o sistema vai abrir para o professor lançar a nota de vocês no Cigado. Para mim não está abrindo, tá? Mas as notas, a gente tem tudo direitinho, vocês têm também, da V1 e a V2. A V3, assim que a gente passar a prova, eu já logo libero também para vocês, aí vocês ficam cientes já, né? Quando o professor lançar lá no CIGA, você já verifica se está tudo certinho, tá bom? E aí a gente fecha o módulo aí com sucesso, tá bom? Então, bom descanso, bom estudo, até qualquer hora aí no Zap ou até sábado que vem na prova, tá bom? Bons estudos aí.